Preste bastante atenção que Deus vai falar com você nessa noite. Porque meu coração está queimando. Quando o coração do pregador está queimando, é porque Deus vai queimar. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 11 quilômetros, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Curva sua cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso, assim, Senhor, a sua palavra foi aberta diante de nós nesta noite, e o Senhor colocou no coração do teu servo que tem queimado na sua alma. Ajuda, Senhor, para que o teu servo possa transmitir a tua palavra. Ajuda, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que essa palavra conforte os corações, e que cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite, ó Deus, possam sair daqui nessa noite renovados, alegres por entender, ó Deus, os teus propósitos na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pregar nessa noite no título: Quando o coração volta a queimar. Né? Eu sei que perto de Jesus o coração queima. Mas às vezes as tribulações, a desilusão, ela esfria o coração da gente. Isso não quer dizer que nós não somos salvos, que nós nos desviamos, não é isso não. Mas
A desilusão faz com que muitas vezes nós nos revoltemos. E a revolta, ela parte de um coração imaturo, no sentido de que ainda não entendeu Deus. E imaturidade não depende do tempo com que é crente, quanto tempo faz que você é da igreja, isso não te dá maturidade. Maturidade te dá quando você lê, entende e pratica a palavra de Deus. E Jesus aqui teve que lembrar os 2 discípulos de quem ele era, para que novamente eles pudessem ser confortados e consolados. Essa semana eu estava lendo, juntamente com a irmã Damares, a história de José do Egito. José é um jovenzinho, filho de Raquel, e o pai tem uma preferência por ele porque é filho da mulher que ele escolheu. E esse jovenzinho imaturo, ele fala demais. Ele conta coisas que não precisava contar, não é? Fica uma lição para nós. Tem planos que a gente não deve contar para ninguém. Mas ele contava. E ele conseguiu a inveja dos seus irmãos. Foi jogado dentro de um poço, foi vendido como escravo e foi para a casa de Potifar. E aí eu pensei, se José não fosse crente do jeito que fala na Bíblia, ali no capítulo 42, 43 do livro do Gênesis, eu imagino que quando eu jogasse ele ali dentro daquele buraco, se ele fosse um José revoltado, ele ia dizer assim: puxa vida, eu vim trazer comida para os meus irmãos, vim ver como é que eles estão, os meus próprios irmãos me traem e jogam no buraco. Poxa. E aí ele é vendido, e quando ele chega lá no Egito, revoltado, ele pensou: que promessa é essa? Nos meus sonhos eu via meus irmãos se ajoelhando perante mim. O Deus que prometeu a Abraão, Isaque e ao meu pai, que eu achava que gostava de mim, não gosta de mim coisa nenhuma, porque olha a situação que eu estou. E ao invés dele ser servo de Deus, obediente a Deus, ele ia começar a usar a política. Ele ia seduzir a mulher de Potifar. Ele ia colocar ideias na cabeça daquela mulher poderosa. E politicamente aquela mulher talvez ia fazer ele chegar mais perto de Faraó. E mais perto de Faraó ele conseguiria um cargo alto. E quando Faraó tivesse aquele sonho, ele não ia saber interpretar porque estava longe de Deus. E a Bíblia ia acabar no capítulo 43 de Gênesis, porque ia morrer todo mundo, inclusive Abraão, inclusive Isaque, Jacó e seus filhos. Essa é a história de um Deus que não manda muita coisa, não é? Mas a história do Deus soberano não é essa. A história do Deus soberano é aquela que quando ele chama um filho, esse filho vai fazer. Ah, vai. Eu quero dizer que as palavras bíblicas, as promessas da Bíblia, ela pode acontecer antes, durante ou depois. Vai ser no tempo do Senhor. Mas se nós nos revoltarmos, vai ser pior para nós. Porque a vontade soberana de Deus vai se cumprir. E nós vemos nesse texto aqui uma sequência: desilusão,
a palavra de Deus sendo explicada, um reconhecimento que a palavra de Deus é verdade e um retorno e um testemunho público. Essa é a sequência que nós vemos aqui. Eles estão caminhando a uma distância de 11 quilômetros. Eu marquei a Betel e falei, 11 quilômetros da onde? Aí pegou aqui, foi até a ponte. Foi até a ponte da Goodyear, lá embaixo, do rio. Foi até ali. Então, se você for até lá, dá 11 quilômetros. Essa é a distância de Jerusalém a Emaús. Ele estava andando. E esses dois discípulos, provavelmente, é provável, que esse Cleopas que está aqui, é o mesmo marido daquela mulher que está ao pé da cruz em João 19, 25. Maria, mulher de Cleopas. Bom, se isso for verdade, está indo um casal. Porque dois discípulos pode ser um homem e uma mulher. Não tinha ainda essa distinção que nós temos hoje. A língua portuguesa permite que dois discípulos sejam um casal. Então eu vou imaginar que seja o marido e a mulher que estão caminhando. E eles estão andando, conversando a respeito das coisas sucedidas. E aí, eu penso, e quando a vida, ela muda de roteiro daquilo que nós estávamos esperando? Quando a vida não vai pelo caminho que nós estávamos esperando que fosse. Os dois ficou claro aqui que está esperando uma redenção sociológica, uma redenção política. Mas Jesus morre. O que acontece com a nossa fé quando aquilo que esperávamos de Deus não acontece do modo que nós esperamos? O que acontece com a tua fé quando as coisas que você esperava não acontecem do jeito que você esperava? Acontece que nós ficamos frustrados. A gente reclama. Eu fiquei frustrado. Depois de 20 anos servindo a Deus como pastor, eu perdi tudo. Porque me jogaram dentro de um buraco. Os meus irmãos. E eu perguntei para o Senhor, eu falei assim, é isso que é ser pastor? Eu não quero mais ser pastor não, viu? Porque eu esperava mais, viu? Porque eu não sou José, eu sou mais fraco do que ele. Eu falei, vou ser crente, mas por favor, Deus, me esquece como pastor. Mas Deus falou, não. Não é assim que funciona. Não é. E ele trouxe de novo o pastorado, é aqui. A gente fica frustrado porque há uma distância entre aquilo que a gente esperava e aquilo que muitas vezes acontece. De um futuro que você imaginou e do que realmente se realizou. Estuda e não consegue um emprego naquilo que estudou. Não é? Casa e o casamento vai a trancos e barrancos. Frustra. Pensa em ter uma casa cheia de filhos e Deus não dá filhos. Não é? Os discípulos aqui no caminho de Emaús, eles não sepultaram só Jesus. Eles sepultaram as suas esperanças. Sepultaram os seus sonhos, suas expectativas em relação a Jesus. Chega. Os discípulos podem ficar em Jerusalém, eu vou embora. Vou para Emaús, vou lá para minha casa, que esse negócio de igreja não dá camisa para ninguém. Os pés estão indo para casa a caminho de Emaús, mas o coração está totalmente perdido. Perdido.
É aquele tempo que a gente ora e parece que Deus não está nem aí. Eu só quero lembrar a vocês que Deus ouve todas as suas orações. Se você é filho de Deus, Deus ouve todas as suas orações. Eles estão indo embora, se distanciando do lugar aonde estava a bênção. A bênção está em Jerusalém, mas eles estão indo para Emaús, estão frustrados, cabisbaixos, não é? Coração perdido. Pois é, há dores provocadas pelo que aconteceu e há dores provocadas por expectativas nossas que deixaram de acontecer. A gente se frustra. Então, nessa caminhada que nós vimos aqui, desses dois discípulos, Cristo mostra que transforma o coração decepcionado em um coração ardente e que dá testemunho de novo. Se essa é a sua situação nessa noite, presta bastante atenção na palavra de Deus, porque gostaria que o Espírito de Deus entrasse na sua alma e falasse: viu, é Deus que está no comando, não fica demasiadamente triste, é que você não entendeu a palavra de Deus. Então vamos lá. O caminho da desilusão. Olha o caminho da desilusão. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 11 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então vamos lá. A verdade central dessa palavra é que a dor muitas vezes limita a nossa visão, o nosso entendimento estreito e pequeno sobre a palavra de Deus, a promessa de Deus e o próprio Deus. Faz com que a gente interprete a fidelidade de Deus como um fracasso. Você viu Jesus, hein? Ele tinha boas intenções, mas ele fracassou, foi morto. Pois é. Coisa triste, né, mulher? É, marido, triste mesmo. E olha o que a Bíblia diz, que eles conheciam tudo o que tinha acontecido. Então veja só, eles sabiam dos fatos. Olha aqui no versículo 19, que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta. Ele sabe que Jesus era profeta, ele sabe disso. Ele sabe que é poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles têm esse fato, eles sabem disso. E como os principais sacerdotes e as autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, eles foram testemunha disso. Mas tem um problema. Eles esperavam que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, morreu. Esperança, né? Já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Já era. Agora ele começa assim. Mas é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo. Eles sabiam disso. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Eles acreditaram nisso? Não, porque se tivesse acreditado, tinha ficado lá. Aquelas mulheres, né, foram lá, né, algumas mulheres, tendo ido de madrugada, não achando o corpo, voltaram, falaram que viram anjo. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas a ele não viram. Conhece os fatos a respeito, mas não compreende a obra que está sendo feita.
Tá vendo? Entenderam que era para eles conveniente, que Jesus ia redimir Israel politicamente. Estão decepcionados. Dava um valor demasiado às suas expectativas que Jesus não tinha prometido. Não, Senhor, eu orei, é esse aqui mesmo. Então tá. Não, Senhor, a profissão é essa. Tá bom. Depois dá tudo errado, a culpa é do Senhor. Então não faltava para eles conhecimento, informação. Faltava interpretação da obra de Deus na vida deles. Isso muitas vezes acontece com a gente. A gente muitas vezes interpreta a Deus do jeito que a gente quer, não do que foi revelado na sua palavra. Cristo estava ali, embora eles não haviam percebido. Assim como Deus está na minha vida e na sua, mas os nossos olhos ficam impedidos de ver a presença dele, porque a tribulação meio que embaça o nosso olhar. A tristeza invade a nossa alma. Aí Jesus fala, preciso relembrar eles das Escrituras. Veja bem, eles não têm o Novo Testamento, tudo que nós sabemos hoje eles não sabiam, eles têm só o Antigo Testamento. E Jesus, ao invés de dar uma palavra de coach, não, vai estar tudo certo, fica tranquilo, no final vai tudo bem. Não, usa a força que tem dentro de você, você pode. Jesus não falou isso, não. A Bíblia diz que Jesus falou para eles, honestos, tardos de coração. E Jesus então vai explicar para eles, desde Moisés até os profetas. Eles estão impedidos. Seus olhos não conseguem enxergar Jesus. A sua interpretação bíblica está totalmente corrompida. E veja, eles são discípulos de Jesus. Eles não são desconhecidos de Jesus. E Jesus vai até eles porque os ama, apesar desta incredulidade passageira, devido à tribulação e às expectativas não cumpridas na vida deles, Jesus ainda faz questão de ouvi-los. Jesus pergunta, olha só, então perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Jesus quer te ouvir. Você acha que Jesus não sabia o que estava passando? Mas ele está esperando uma oração, explicando para Jesus que ele já sabe. Senhor, eu fiz isso, eu achava, eu pensei que estava dentro da sua vontade. Senhor, assim, deu tudo errado. Estou sofrendo, estou frustrado, estou triste, eu não estou vendo saída, minha visão espiritual está embaçada. E Jesus vai falar, conta mais. Conta mais. E a sua oração vai soltando, e ele vai ficar ali perto de você. Conta mais. Quero saber. Mas ele já sabe. Mas ele quer conversar com você. É que às vezes, algumas pessoas, não vocês, não comparecem. Não é? E olha a crise que eles estão passando. Olha o que ele diz. Nós esperávamos. Olha aqui, versículo 21. Ora, nós esperávamos. O tempo do verbo aqui nos indica dizer, não esperamos mais. Acabou a esperança. Acabou. Eles queriam então essa libertação política. E Deus realizava uma libertação eterna da humanidade.
Eles estão pensando neles, e Jesus Cristo está pensando no mundo inteiro. O egoísmo divino, né, deles, no caso, humano, não é? Eles estão querendo a libertação política, e Jesus quer livrá-los da morte e da opressão de Satanás. É muito maior o que Jesus fez, mas eles não entenderam. E aí vem aquela pergunta que não quer calar: quais das minhas expectativas pessoais, quais eu transformei em promessas divinas? É um casamento, é uma cura, são filhos, são portas que eu esperava abrir, são prazos que eu esperava e ainda não aconteceu? A resposta é: leva isso aos pés de Cristo, não fica alimentando isso dentro de você. Leva a Ele e pergunta: Senhor, o que eu posso fazer? Até quando vai isso aqui? Até quando, Deus? E é bom a gente notar que Deus não havia frustrado a promessa. Não, a promessa estava correndo. Havia frustrado a interpretação da promessa. Ele havia prometido a libertação e a redenção de Israel, mas eles tinham entendido errado que isso era algo humano, político e passageiro, e Jesus está falando de uma redenção eterna. Quantas vezes nós transformamos nossos anseios em promessas de Deus, coisa que Deus não prometeu? Bom, Jesus ouviu então a versão dos discípulos. E agora ele vai dar para os discípulos a versão dele, né? Versículo 25 ao 27. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Tem uma verdade aqui, central. Antes de abrir os olhos para que eles reconheçam Jesus, Jesus abre as Escrituras e mostra que a cruz não foi derrota. Não foi. Que a cruz é um cumprimento de um plano redentor feito pelo Pai. Necessitar de coração aqui não é uma reprimenda dura, não. Aqui o problema de vocês está no coração. É um coração lento para entender e acolher aquilo que Deus já havia falado na sua palavra. Cristo poderia já se mostrar e dizer: vocês não viram que eu sou Jesus? Olha os buracos na minha mão, olha as marcas. Mas antes dele se mostrar, antes ele quis mostrar a palavra. A prioridade então de Cristo foi a palavra, a exposição bíblica. A fé precisa repousar sobre a palavra de Deus. Jesus então alinha o coração deles com a doutrina. Seu coração está confuso, seus sentimentos estão fervilhando. Calma, eu vou explicar. E aí, a Bíblia diz que Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha ali a respeito do que constava nas Escrituras. É a Bíblia que está falando, que começou por Moisés, né? Gênesis 3:15. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Entendeu isso, casal? Quem é a semente da mulher? Olha, faça uma cobra de bronze, em números, e aquele que olhar para aquela cobra de bronze será salvo. Essa cobra é a representação de quem, casal? Quem é? Na Páscoa, lá da saída
do povo do Egito, matou-se um cordeiro. Quem é o cordeiro, casal? Quem é? Hã? Vamos para os profetas. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Era desprezado. O mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho, o qual não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões ele levou sobre si. Casal, quem é esse servo sofredor? Dito pelo profeta Isaías. Jesus. Ele está nos profetas. Casal, lembra do Salmo 22, onde Davi também profetiza? Deus meu, por que me desamparaste? Ah, mas isso foi falado na cruz, Jesus? Foi. Quem é esse servo crucificado? Quem é esse servo a quem Deus despreza? E aquela palavra, né? Aí Jesus falando aqui, Jesus diz assim, não convinha que o Cristo padecesse? Convinha. A cruz não foi algo improvisado, de última hora, não. O sofrimento do Messias era o caminho da salvação. E aí o coração já começa, entendi. Agora eu estou entendendo. A palavra de Deus, ela pode não mudar imediatamente as circunstâncias. Pode não mudar. Mas ela muda, quando nós lemos e entendemos, muda a perspectiva de como Deus age na nossa vida. Ou você acha que Deus não te ama? Que você está jogado ao léu, ao Deus dará? Ou você acha que Deus está falando através das Escrituras e está esperando de você que você fale também? Nós não julgamos a partir disso, quando nós entendemos a Bíblia, nós não julgamos Deus a partir das circunstâncias. Nós começamos a julgar Deus a partir do caráter de Deus que nós entendemos. Nós entendemos quem é Deus, o caráter dele, a maneira como ele trabalha, o amor que sente por nós. E quando nós entendemos isso, nós começamos a entender a palavra. Aquilo que eles estavam considerando o fim da esperança, na verdade era o começo, o fundamento da esperança. Mas eles não tinham entendido. A palavra já estava aquecendo o coração, agora eles reconheciam que tem uma pessoa especial andando com eles. Coração aquecido. Tem alguém especial. Porque quando a gente falou com ele, quando ele falava com a gente, o nosso coração queimava. A palavra aquecia o coração. Tem alguém muito especial caminhando comigo, porque apesar de todas as circunstâncias, era para eu estar triste, decaído, mas eu estou feliz, é algo que eu não estou entendendo. Ele está suprindo a minha tristeza. E aí vem a terceira parte, o partir do pão e a visão agora restaurada. Versículo 28 ao 32. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Jesus abriu as Escrituras antes de abrir os olhos. E ele era uma companhia muito boa.
muito boa. A dor não muda quem é Deus. Não. Mas ela dificulta a nossa percepção. A dor não agrega nada na situação do momento. Mas a dor, ela nos causa uma dificuldade de identificar Deus ali dentro. Mas quando Deus, através da nossa palavra, contamos para Ele o que é que há, Deus faz nos lembrar da sua palavra, e o nosso coração volta a queimar. Você já derramou lágrimas sobre a Bíblia? Quantas vezes você começou a orar e de repente a sua Bíblia começou a ficar com pingos de lágrimas assim? Até o biquinho assim vira para cima assim, ó. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o sol já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E tem uma verdade aqui nesses versículos. A palavra de Deus desperta uma fome enorme de comunhão. Cristo se dá a conhecer, e a verdade compreendida aquece os corações. Quando nós, lendo a palavra de Deus, nós descobrimos que aquilo faz sentido, agora eu entendi, agora eu sei, dá uma alegria na alma, dizendo: eu conheço Jesus, é isso mesmo, e aí dá fome de ler mais, porque começa a entender, né? Fica conosco, Senhor. A expressão, né, aqui deles dá-nos a entender que a exposição das Escrituras despertou neles um desejo de aprender mais. Os olhos são abertos de forma soberana e eles o reconhecem. No caminho, Cristo alimenta o entendimento, mas na casa Ele confirma a comunhão e depois desaparece. O que é que nós aprendemos? A fé deles não dependerá da sua presença física e visível. Depende da fé que eles vão botar na palavra do Senhor. Note que quando Jesus toma o pão, Ele está tomando o lugar do anfitrião. Ele está na casa de um homem que deveria, esse homem, partir o pão. Mas Jesus vai e toma o lugar do anfitrião. Chegou agora a hora de eu mostrar. E ele pega o pão. E alguns intérpretes dizem que a hora que ele pegou o pão, que ele ergueu a mão, eles viram os furos. Isso não está na Bíblia. Pode ser que tenha acontecido isso. Mas a Bíblia diz que os olhos deles abriram quando ele partiu e deu graça, né? Jesus está ensinando a nós não dependermos do visível. Jesus está nos ensinando que a fé que Ele nos deu, ela é poderosa para nós vivermos, ainda que a presença física dEle não esteja, a nossa fé vai aumentando de porção em porção, enquanto nós ouvimos, estudamos e entendemos a palavra de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Jesus está ensinando ele a ter fé. Jesus está dizendo: a palavra é suficiente. Percebe que o agir de Jesus foi antes de se dar ao conhecer físico.
Eles não reconheceram Jesus e o coração está queimando. Não conheceram fisicamente, que estava andando com ele, mas o coração já está queimando. Jesus entra como hóspede, toma o pão, abençoa, parte. E quando ele está ali partindo, os olhos são abertos de forma soberana e eles reconhecem. Eu fico pensando que muitas e muitas vezes nós sofremos, porque muitas vezes Jesus está até partindo o pão perto de nós, se dando a conhecer, e nós ainda damos mais atenção para as tribulações e não percebemos a grandeza do pão, da bênção que Deus está dando. Nós vivemos hoje melhor do que a maioria ou de todos os reis que viveram no passado. Nós vivemos bem, aqui no Brasil, aqui na praia, nós vivemos bem, nós temos o que há de melhor, nós congregamos numa igreja abençoada, nós temos a palavra de Deus aberta, nós abrimos a Bíblia e entendemos, mas pequenas coisas, muitas vezes, que nos rodeiam, faz com que a gente perca a alegria de viver. Não é possível, minha geladeira queimou essa semana. Oh, que coisa ruim, oh, desgrama. Ah, meu carro furou o pneu, está careca, eu não tenho dinheiro. Que isso, irmão? Que isso? Deus tem abençoado, dado paz, dado prosperidade, dado conforto. Deus tem falado ao coração, tem aquecido os nossos corações. Vamos tirar os olhos das tribulações e vamos olhar para o poder de Deus. Deus está falando com você nessa noite. Ele quer te ouvir. Depois que Jesus desaparece, a fé continua. Continua. Eles percebem que Cristo já operava antes de ser reconhecido. Não foi um entusiasmo artificial, oh Jesus, não. Mas uma emoção produzida por uma palavra cristocêntrica, por promessas divinas que já aconteceram, estavam acontecendo e iam acontecer. E aí vem aquela pergunta para mim: ô Marcos, a sua leitura conduz a Cristo e a adoração? Quando você está lendo a palavra de Deus, isso está te conduzindo a uma queimação na alma? Não, Senhor, eu não ando lendo não a palavra. Tá bom. Fala para mim o que está acontecendo na sua vida. É que eu não estou orando muito, Jesus. Aí fica difícil, né, meu filho? Né? Qual foi a última vez que o Evangelho te maravilhou, a ponto de você sorrir e dizer, que coisa linda? A última vez que isso aconteceu foi hoje cedo. Foi hoje cedo. O Evangelho foi pregado e eu fiquei babando. E eu fiquei pensando, Senhor, continua dando mais para esse homem passar para nós. Eu busco apenas mudar as circunstâncias, é isso? Mudança externa. Ou eu procuro entender o plano de Deus? Eu penso na situação dos meus irmãos, da minha igreja, do meu país, da minha cidade, eu estou pensando em mim. Senhor, a gente esperava a redenção de Israel, era para melhorar essa situação, livrar a gente de Roma. E Jesus mostra para ele, não, a redenção vem desde lá de Gênesis, passa pelos profetas, mas a redenção é para todos, para a humanidade. Você entendeu errado, você está pensando pequeno.
Sabe, irmãos, o nosso erro, a gente pensa pequeno. A gente pensa numa bencinha desse tamanho assim, quando Deus quer fazer algo maior, grande. Deus quer fazer algo maior na sua vida, na minha vida. Senhor, o teu amigo Lázaro está à morte. Ah, é? Tá bom, obrigado. Essa doença aí não é para a morte. Ah, não? Não. Morreu. E Jesus demora. E quando ele chega lá, a irmã do morto diz: se o senhor tivesse aqui, mas o senhor não estava. Em outras palavras, acabou a esperança. Bom, se Jesus tivesse vindo ali curado, ia ser apenas uma cura. Mas Jesus aguardou um pouquinho mais, foi a ressurreição de um morto. Qual é maior? Pois é. O testemunho na sua vida vai ser maior. O testemunho na sua vida vai ser algo grandioso, a ponto de pessoas olharem para você e dizer: só o Senhor é Deus. Mas para de ficar prestando atenção nas circunstâncias, se apegue à oração, à leitura da palavra, até que seu coração comece a queimar. A palavra iluminou a mente desse casal, e por meio dela, o coração foi aquecido. E quando o coração volta a queimar, os pés que estavam indo para Emaús tomam uma decisão, uma direção diferente. E aqui eu falo a última parte do sermão, do versículo 33 ao 35. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Mudou a direção. Eles estavam indo para Emaús, longe do lugar da bênção. Estava cansado, o sol já estava se pondo, estava escuro, perigoso para andar à noite. Mas agora já é noite. Agora já é noite. Jesus não estava com ele mais. Mas criou uma coragem, né? A estrada é a mesma, não é? A violência é a mesma, mas a vida deles, o entendimento deles não era, não. Era outro, não é? E aí eles voltam para quem? Para os irmãos. Para os irmãos. Então, o encontro com o ressuscitado, Jesus ressuscitado, produziu para eles o retorno a uma comunhão, uma obediência, e um sentimento de um testemunho urgente. Eu preciso voltar lá para falar para os meus irmãos que nós vimos Jesus. Eu preciso congregar com eles. Nós deixamos todos os irmãos de Jerusalém, fomos para Emaús, perdido, esperança perdida, tristeza. Nós olhamos para as circunstâncias e vimos que não dá mais, mas Jesus falou comigo, conosco, com nós dois. E quando ele falou, a esperança voltou. Apesar de 11 quilômetros, uma noite perigosa, do cansaço, voltam para Jerusalém. A estrada mudou. Quer dizer, a estrada não mudou, mas os viajantes sim. Saíram tristes e voltaram alegres. Foram lentamente conversando e reclamando, e regressaram depressa, com urgência. Iam para Emaús falando de derrota, falando de tristezas, de falta de esperança. Só acontece com a gente, isso só acontece comigo. Deus não ouve mais, Deus não olha mais para mim. Minha oração é fininha, rápida, porque eu não sinto mais aquela quentura, né? E agora eles voltam correndo, anunciando vitória. Preciso dar esse testemunho.
Eles afastaram, agora eles retornam. Eles isolam a igreja de Jerusalém, eles isolam. A dor dizia: afaste-se, vá embora, não tem mais nada para você aqui, acabou a esperança. Mas o ressuscitado diz: volte. E quando ele volta lá na comunidade aonde ele estava, há um testemunho ali poderoso. Quando eles vão falar, versículo 34, eles disseram: o Senhor ressuscitou e já apareceu para Simão. Ah, não sabia. Claro que você não sabia, você estava indo embora. Mas ele já apareceu para Simão também. Está confirmado. O Senhor ressuscitou. E aí o fruto visível, não é? A renovação verdadeira produz aquele desejo de estar com os irmãos, a comunhão, o serviço, a coragem, a esperança volta, muda a direção dos pensamentos, da maneira como eles estavam. Não basta dizer que o coração ardeu, se os pés continuam indo na direção contrária da vontade de Deus. Que caminho precisa ser refeito hoje? Que pensamento tem que ser abandonado? Pastora, essa mensagem falou profundamente no meu coração. Boa, é Jesus falando com você. O que é que você vai mudar? Um coração aquecido pelo Evangelho torna-se boca que anuncia e pés que vão. Talvez você esteja dizendo hoje: eu esperava que Deus curasse, restaurasse, abrisse porta, devolvesse a alegria, restaurasse meu casamento. A grande notícia que nós vimos, não foram os discípulos que encontraram Jesus. Foi Jesus que foi ao encontro deles. Eles não reconheceram Jesus, mas Jesus os conhecia. Eles estavam no caminho errado, na direção errada, mas Jesus caminhou com eles e trouxe de volta para a realidade. Viu? Se essa palavra de Deus faz sentido para você, é que Jesus está falando com você nessa noite, falando ao seu coração, Quando os olhos não o reconhecem, Cristo estava ali. Quando a mente não estava entendendo, Cristo abriu as Escrituras. Quando o coração estava frio, a esperança congelava o coração. Não adianta mais, já fiz de tudo. Cristo reacende a esperança e faz queimar. Quando os pés estavam indo para a direção errada, Cristo os fez retornar. O lugar da bênção está lá. Para de pensar assim. Então, não declare acabado, encerrado, terminado, aquilo que Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está trabalhando em você, na sua vida, nos seus sonhos, nas suas esperanças. Desanima não. Desanima não. Deus está te buscando e falando. Permita que Deus corrija as suas conclusões. Não confunda a sexta-feira da crucificação com o fim da história. Eles acharam isso. Deus ainda estava no domingo da ressurreição, enxergando eles, vendo eles, conversando com eles e os abençoando. Você está na sexta ou no domingo? Permita que Deus corrija suas conclusões erradas, volte à comunhão, refaça o caminho, cuide do seu coração, da sua alma. É isso que Deus tem para nós nessa noite. Coração quentinho,
alma restaurada. Deus não tem prazer nenhum em ver pessoas frustradas. Deus não tem prazer algum em ver seus filhos tristes. Analisa, que talvez Ele não prometeu coisas que você acha que Ele prometeu. E talvez a gente esteja fora do tempo, né? Porque nós somos apressadinhos. A gente dá um enter no computador, se demorar 3 segundos, a gente quer trocar o computador, porque está demorando muito. E a gente leva isso aí para a vida espiritual. As coisas não são no nosso tempo, são no tempo de Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, a Tua palavra foi pregada. Continua falando aos corações durante essa semana, abençoando e dando a cada um de nós, ó Deus, entendimento profundo de Ti. Nós carecemos de Te conhecer profundamente. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.